a aula, né? Senão eu esqueço. E como eu falei para vocês no início, nós vamos dar continuidade ao capítulo 16 sobre a população mundial. Pois é, eu não sei quem é essa pessoa, porque o nome parece um nome gigantão, mas alguém falou que é ridículo isso. Pois é, assim, essa questão da manutenção. Sim, sim, bem lembrado. E a prova digital do Enem, Rodrigo. Show, Rodrigo. Agora eu sei que é você. O Enem digital coincide com os vestibulares da FUVEST, que é o vestibular que dá acesso à USP, e da Unicamp, que é o vestibular para acessar a Universidade Estadual de Campinas. É um negócio surreal, assim. Para quem é de São Paulo e escolheu vestibular digital, honestamente eu não sei o que vai ser feito. E sendo bem sincero, gente, assim, claro, nós estamos discutindo uma questão de que nesse sistema de EAD existe uma grande parcela da população brasileira que não tem acesso aos meios necessários para ter a oportunidade de assistir a uma aula à distância. Então, tem a questão de internet, a falta de um computador, de um smartphone, por aí vai. Mas, além disso, a questão psicológica mesmo dos alunos, tenham eles boas ou condições econômicas ou não, querendo ou não, num momento como esse que a gente está vivendo, não está uma condição perfeita e ideal. Então, assim, quem sabe, de repente, aquele aluno que ia fazer o Enem teve um familiar que faleceu, ou ele mesmo ficou doente. Então, assim, como que você cobra que esse aluno venha estudar para uma prova de 180 questões que vai acontecer logo? Porque novembro passa rápido. Então, assim, é surreal, gente. Só dando essa respirada funda para a gente recuperar o fôlego. Rodrigo falou que o Zoom tá do nada colocando um monte de letra no meu nome. Ah, tá, entendi. Pois é, assim, é o que eu penso, Rodrigo. Adiando pelo menos para janeiro ou fevereiro, talvez a gente seria uma melhor solução. A maioria dos concursos que aí pelo mundo que dão acesso aos vestibulares fizeram isso. Ou mudaram a data do concurso, ou cancelaram o concurso, ou reduziram o conteúdo. Eu não sei se foi na Alemanha, se eu não tiver muito errado, acho que foi a Alemanha. Eles mudaram o edital do concurso deles, que dá acesso, que a maioria dos países eles têm uma espécie de Enem. Então, se não me engano, foi a Alemanha. Eles colocaram vou cobrar qual conteúdo na prova? O conteúdo que foi dado até o momento de paralisação. Então, assim, são adaptações que a gente busca no momento de crise, mas o nosso governo está irredutível. Enfim, gente, mas eu estou torcendo que em algum momento tudo mude, né? Bom, vamos lá entender a população mundial. Nós paramos na aula passada, na página 319. Então, vocês que estão aí com o livro, por favor, abra aí na página 319, aonde diz assim, a composição demográfica do mundo. Eu lembro que na aula anterior, eu comecei comentando com vocês o seguinte, grande parte da... Desculpa, tá, gente? É que eu tô encostando direto no microfone, deve estar fazendo ruído a beça para vocês, né? Prometo que eu vou ficar com a mãozinha parada aqui. Grande parte, na verdade, lembrando que nós falamos na aula passada, o mundo atualmente conta com um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Mas algo é importante a gente entender, que até chegar nesse número de 7 bilhões de pessoas, o mundo passou por várias fases da transição demográfica. Eu vou falar sobre cada uma dessas fases com vocês na página seguinte, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é que até nós chegarmos à quantidade de população, né, a população absoluta que nós temos no mundo atualmente, nós passamos por momentos de queda da mortalidade e queda da natalidade. Uma coisa é importante se falar. O mundo, há alguns anos, tem passado por uma queda até acentuada do ritmo de crescimento demográfico. Ou seja, ainda estão nascendo muitas pessoas, mas em um ritmo menos intenso do que acontecia há alguns anos atrás. Tá bom? Guilherme falou se isso continuar até o ano que vem. Aí, Guilherme, honestamente não sei o que faremos. Se isso durar até o ano que vem, é uma situação... Mas acho que não dura, não. Até o ano que vem, não. Mas até pelo menos mais alguns meses, eu acredito que sim. Mas seguindo aqui. Então, essa população
esse ritmo de crescimento foi alterado ao longo dos anos. E mais do que isso, alguns países têm um crescimento demográfico mais intenso do que outros, ou seja, a população absoluta de alguns países, normalmente países pobres, tá? Cresce mais do que a população dos países ricos. Por que eu disse isso, principalmente os pobres? Porque nos países ricos existe uma questão que é o planejamento familiar. Então, antes de ter o filho, os casais, as famílias, elas se planejam, né? Então, em muitos casos se planejam tanto que até adiam, melhor dizendo, ou acabam abolindo a ideia de ter filhos. Então, isso faz com que haja uma queda acentuada na natalidade, uma queda acentuada da população absoluta de países ricos. Tá bem? Então, vamos continuar aqui. Nessa página 319 do livro de vocês, então ele fala sobre isso, que a população em 2011 foi contabilizado 7 bilhões de pessoas no mundo, mas aí ele pergunta, né? Quais são os pontos mais populosos do globo? Como tem sido o ritmo de crescimento global ao longo dos anos? Esse ritmo de crescimento, já falei que ele sofreu uma desaceleração. Mas sobre essa distribuição da população mundial, tem uma tabelinha aqui que mostra quais são os países mais populosos do mundo, segundo dados de 2014. Então, nós temos sempre China e Índia lá em cima, com uma quantidade de população na ordem de bilhões de pessoas. Então, a China tem aqui muitos e muitos bilhões de pessoas, assim como a Índia, perdão. Mas, por outro lado, nós temos Estados Unidos, Indonésia e Brasil ocupando, respectivamente, a terceira, a quarta e a quinta posição dos países mais populosos do mundo. Porém, se nós compararmos a quantidade de pessoas que existe nos Estados Unidos, Indonésia e Brasil, se nós compararmos com China e Índia, vocês vão ver que, apesar de todos eles terem grandes populações, esses três últimos têm uma população até bem menor do que Índia e China, porque a quantidade de pessoas da Índia e China está na ordem de bilhões, enquanto os Estados Unidos, Indonésia e Brasil está na ordem dos milhões. Bem? Então, para algum país conseguir superar ou conseguir se aproximar, pelo menos, da quantidade de habitantes da China e da Índia, muito dificilmente, tá? Mesmo com a redução da taxa de natalidade na China, principalmente. Tudo bem? Aquela ideia, não sei se vocês já ouviram falar isso, só beber uma água. Não sei se já ouviram falar sobre isso, provavelmente sim. Na China, da década de 70 até 2015, vigorou a chamada política do filho único, né? Eu tô muda, gente? Não, né? A política do filho único, que era aquela ideia de que cada casal, cada família poderia ter apenas um filho. Isso não quer dizer que você não pudesse ter mais de um, tá? Na verdade, era mais uma regra, mas que não necessariamente você deveria obedecer. Mas caso você não obedecesse, você teria perdas financeiras com isso. Então, se você tivesse mais de um filho, o casal, a família tivesse mais de um filho, você tinha cortes, não no salário, mas nos benefícios sociais. Tá bem? Então, você deixava de receber algum benefício social pelo fato de ter mais de um filho. E aí, o que aconteceu? Que houve um problema. O governo chinês observou a seguinte coisa. A população, a princípio, né, que dava prioridade a ter filhos homens, quando tinha filhas meninas, abandonava. Tá? Então, o número de meninas em orfanatos cresceu absurdamente. O número da taxa, melhor dizendo, de infanticídio também cresceu muito. Então, isso fez com que o governo chinês se atentasse para isso. E, além desse fato, a população chinesa começou a repensar a questão propriamente de ter filhos. Então, se é para diminuir o número de filhos, não vou nem ter filhos. Então, isso preocupou o governo chinês, podendo representar uma falta de mão de obra no futuro. Então, em 2015, eles aboliram essa política, tá? Pois é, o Rodrigo, na verdade não é pagar, você tem cortes, benefícios sociais. Então, por exemplo, se você tiver só um filho, perdão, o governo chinês garante a escola para ele. Se você tem um segundo filho, aí o governo chinês já não garante, você tem que pagar. Então, pagar é nesse sentido, tá? O Felipe tinha falado, hoje é diferente, parece que te pagam para ter filho. Pois é. Aí hoje o governo chinês, vendo essa queda acentuada do número de nascimentos, eles acabam estimulando que as pessoas tenham filhos, né?
Então, tem alguns benefícios que você recebe se você tem filhos. Isso acontece também em países europeus, tá? Porque nos países europeus há uma queda muito acentuada da taxa de fecundidade, do número de filhos por mulher. Então, o governo, por exemplo, oferece... Ai, me fugiu a palavra agora. Quando a pessoa fica afastada do trabalho. Me fugiu a palavra agora, meu Deus. Quando a pessoa fica afastada do trabalho quando tem filhos, o tempo desse afastamento é mais... Oi? Não, desculpa, não é nada não, é licença. Licença, obrigada. Exatamente. A licença maternidade ou paternidade, ela em alguns países europeus ela é bem longa, já estimulando isso, que as pessoas tenham mais filhos. Além disso, alguns benefícios econômicos mesmo e tal, tá? Então, há uma má distribuição da população pelo mundo e, em segundo lugar, também há essa questão que há um processo aí de alguns anos que é considerado ou chamado de transição demográfica, ok? Essa questão do crescimento populacional, do comportamento, da quantidade de pessoas que existem no mundo, preocupa principalmente os ambientalistas. Nós falávamos sobre essa questão ambiental nas nossas aulas anteriores, né? Tanto que surge em um dado momento, a chamada teoria ecomalthusiana, que era aquela teoria demográfica que apontava que conforme a população mundial fosse crescendo, os recursos se tornariam cada vez mais escassos. Só que nós devemos considerar que não é apenas o fato de ter muitas pessoas no mundo que vai causar um impacto ambiental, vai demandar mais recursos naturais. Não é apenas isso, mas também o modo de vida dessa população. Então, o padrão de consumo, o ritmo de consumo da população, na verdade, é o principal fator que causa esses impactos nos recursos naturais, no meio ambiente. Bem? Então, é claro, ter muita gente vai demandar, por exemplo, mais alimentação, essas pessoas precisam se vestir, essas pessoas vão querer construir suas casas, então tudo isso vai causando impacto no meio ambiente. Mas, mais do que o fato de ter muitas pessoas no mundo, o fato de nós termos uma sociedade baseada num consumo louco, sem precedentes e que não tem limites, é a principal razão dessa preocupação com o meio ambiente, tá? Relacionada a essa questão demográfica. Não sei se vocês viram, mas por esses dias o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, junto com o prefeito de Salvador, né, o ACM Neto, e o prefeito, se não me engano, de Curitiba, assinaram um acordo, um documento, se colocando à disposição, assumindo um desejo, né, um empenho de que, passado esse período de pandemia que nós estamos vivendo, eles vão incentivar e propor ações que visam a inserção das suas cidades na chamada economia verde. Eu até tenho aqui a matéria, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, caso depois vocês queiram dar uma olhada, tá? Vou enviar aqui no chat esse link. Só um minuto. Então, eles assumiram essa postura de adotarem uma economia verde. Deixa eu enviar aqui. E aí, eu até comentei com vocês, né? Eu até enviei na agenda do link do livro do índio Ailton Krenak, que ele fala, né? Que passado esse período, nós temos que parar com a ideia de vender o futuro, né? Então, quando o mundo fala, se der problema aqui nos recursos existentes na Terra, nós vamos para Marte, não tem problema, vamos viver lá. Então, quando a gente fica vendendo essa ideia de futuro, de que tudo é possível de se resolver com a tecnologia, na verdade é uma mentira. Então, o Ailton Krenak, no livro dele, que eu enviei o link para vocês na Agenda Edu, ele fala que, na verdade, nós temos que aproveitar esse momento para repensar as nossas ações, porque muito se fala, né, muito se tem falado sobre... Estou rindo do que o Felipe escreveu. Então, muito se fala em, não, vamos resolver, nós temos tecnologia, nós temos riquezas que podem possibilitar que a gente resolva todo qualquer problema, quando na verdade nem sempre é possível. Tá aí o vírus, que nós temos vários cientistas no mundo, nós temos uma gama diversa de tecnologia, de conhecimento, mas que até agora, por exemplo, não encontramos uma vacina, um remédio que resolva toda essa problemática. Então, nem tudo se resolve com o dinheiro ou com a tecnologia. Tem coisas que são irreversíveis, como, por exemplo, o impacto sobre a natureza.
Então, no livro, Ailton Krenak, ele nos leva a pensar novos modos de nos relacionarmos com a natureza. E um desses modos é a adoção dessa economia verde, ou seja, você pensar no desenvolvimento econômico da sua cidade, do seu estado, do seu país, mas considerando um uso sustentável, um uso equilibrado dos recursos para que você não esgote-os. Então, é isso mais ou menos o que esses prefeitos assumiram como um compromisso. Felipe falou, se eu for para Marte, eu prefiro morrer. Por quê, Felipe? Eu estava vendo que um cara no canal History disse que nós somos apenas uma passagem, que nem os dinossauros. Ele disse que é 75 graus, né? Ah, então, Felipe, eu também acredito nisso. Real mesmo, eu realmente acredito nisso. Que em dado momento nós não vamos existir. É porque, de repente você fala, Hanna, pelo amor de Deus, nós estamos aí, pô, pelo amor de Deus, desde lá antes da Idade Média já existia ser humano. Então nós estamos durando muito, né? Pelo amor de Deus. Então não vamos nunca deixar de existir. É porque, na verdade, nós estamos falando em tempo geológico, né? Toda e qualquer transformação na Terra demora milhões, bilhões de anos. Então, é o tempo chamado tempo geológico. Então, demora para acontecer se nós considerarmos o nosso tempo histórico, né? Que é o tempo da realização das atividades humanas. Mas eu realmente acredito que em determinado momento nós, seres humanos, vamos deixar de existir, assim como algumas outras espécies já deixaram de existir. Sim, eu acho bem possível, tá? Bem real mesmo. Então, seguindo aqui. Então, essa questão ambiental ela entra em discussão quando nós falamos sobre esse crescimento populacional. E aí eu peço para vocês deviam avançar lá para a página 320, onde vem falando sobre a transição demográfica. Quando alguém falar com vocês sobre transição demográfica, entendam, interprete que ela está falando a seguinte coisa. O comportamento demográfico demográfico vegetativo, né? De uma população e considera esse comportamento através da análise da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Então, sempre quando nós falamos em transição demográfica, aparece um gráficozinho que tem nessa página 320 do livro de vocês, tá bem? Então, basicamente, o que esse gráfico, eu vou explicar ele, tá bem? Esse gráfico está mostrando a seguinte coisa. Qual era o comportamento das taxas de natalidade e de taxa de mortalidade num período pré-industrialização e pós-industrialização. Então, o início do gráfico, ele data o período antes da industrialização do mundo. O final do gráfico mostra o comportamento demográfico pós-industrialização, que é o momento que nós estamos vivendo hoje. Tá bem? Então, vamos lá interpretar esse gráfico. Antes de tudo, antes de interpretar esse gráfico, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui, que o fundo é branco, aqui, olha, vocês podem dividir ela em duas partes, tá? Aqui, ó, tanto que eu fiz até uma linhazinha aqui para dividir em duas partes. Eu vou explicar porque eu dividi em duas partes, tá bom? Aqui a linha. Eu vou explicar. Então vamos lá. Cada um desses retângulos representa uma fase da transição demográfica. Se vocês fizerem essa divisão, então vocês vão ter a primeira parte, que é essa parte amarelinha, o primeiro retângulo amarelo. A segunda parte é o primeiro retângulo branco. A terceira parte é o segundo retângulo branco. E a quarta fase, ou quarta parte, é o último retângulo branco. Tá? E ele mostra duas linhas ou duas curvas. Ele está mostrando a natalidade, primeiro de tudo, a linha vermelha. Em azul claro, ele mostra a taxa de mortalidade e ainda tem uma outra curva que mostra a população efetiva, ou seja, quando eu tenho a soma desse comportamento da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, que tipo de crescimento eu vou ter? Um crescimento positivo ou um crescimento negativo? A população está crescendo ou está diminuindo? É isso. Tá? Então, na primeira fase, nós estamos vendo a natalidade se mantendo elevada, bem alta, e a mortalidade oscilando. E no finalzinho dessa primeira fase, ela começa a entrar em declínio. Então, nesse momento, eu falo, ou nós podemos afirmar, que nós temos um baixo crescimento demográfico. Nós só temos alto crescimento demográfico
quando estão nascendo muitas pessoas e essa taxa de natalidade ela fica mais elevada do que a mortalidade. E não é o que está acontecendo aqui nessa primeira fase. Na verdade, é um certo equilíbrio entre mortalidade e natalidade. Então, o que acontece nessa primeira fase é o seguinte: na mesma medida em que estão nascendo muitas pessoas, também estão morrendo muitas pessoas. Por que muitas pessoas? Porque essas taxas, as linhas, estão lá em cima. Então, nasce muita gente, mas também morre muita gente. Esse foi o comportamento demográfico num período pré-industrialização, ou seja, quando o mundo ainda vivia sobre a lógica rural, sobre a lógica agrícola, as pessoas tinham muitos filhos porque muitos filhos representavam ter muita mão de obra. E filhos num meio rural não representava tantos gastos assim. Então as pessoas tinham vários e vários filhos. Mas ao mesmo tempo as pessoas morriam em grande quantidade, porque nesse momento a medicina ainda não era tão avançada. Não existia ainda a questão do saneamento básico. Então havia um equilíbrio entre mortalidade e natalidade, fazendo com que o crescimento demográfico fosse baixo, tá? Por isso que a terceira linha está lá embaixo, no finalzão. Na segunda fase, nós temos já um outro comportamento. A mortalidade ela começa a cair intensamente. E a natalidade está gradualmente caindo, tá? E aí, por que do comportamento dessas duas curvas? A natalidade, ela começa lentamente a entrar em declínio porque as pessoas estavam entendendo o que era viver num ambiente urbano. O que era esse mundo no qual eles estavam inseridos, que estava sendo organizado pela lógica industrial. Então, a primeira fase representa o contexto pré-industrialização, né, a população vivendo no meio rural. A segunda fase já representa o início da industrialização do mundo. Então, a população ainda vinha com aquele pensamento, saía, né, do meio rural para o meio urbano, né, o processo chamado de êxodo rural, eles saíam com aquela mentalidade ainda de ter muitos filhos. Por isso que a taxa de natalidade ela foi caindo, mas ela foi caindo lentamente. Mas a mortalidade ela caiu de uma forma absurda. Por quê? Quando a população sai do meio rural e vai para o meio urbano, no meio urbano, essa população começa a ter acesso a saneamento básico, começa a ter acesso a avanço da medicina, a vacinas, tá bem? Então, o que nós temos nesse momento é uma aceleração do crescimento demográfico no mundo. Ou seja, está nascendo muitas pessoas, mas está morrendo pouco. Isso faz com que o mundo fique cheio. Então, nós falamos que há um crescimento demográfico. Na terceira fase, a mortalidade continua caindo, mas a natalidade cai de forma intensa. Por quê? Principalmente por conta da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, quando a mulher ela deixa de exercer a função doméstica ou exercer apenas a função doméstica e passa a se inserir na lógica trabalhista, ela adia os planos de ter filho ou então cancela até esses planos de ter filho. Então, isso faz com que a taxa de natalidade entre em declínio. Quando eu tenho o declínio da taxa de mortalidade, de natalidade, que está sendo mais intensa, mas ainda assim eu tenho um crescimento populacional intenso. Por quê? Essa queda da taxa de natalidade ainda é gradativa, tá bem? E o finalzinho, a quarta fase, nós temos aqui o acompanhamento em níveis baixíssimos da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Alguns gráficos falam ainda em uma quinta fase da transição demográfica, que caracteriza os países europeus, que é quando a natalidade ela é mais baixa do que a mortalidade. Ou seja, as pessoas estão tendo muitíssimo poucos filhos, tá? Pouquíssimos filhos. Tudo bem? Tão pouco que a mortalidade consegue superar a natalidade. Tá? Então, essa seria uma quinta fase. Alguns gráficos falam sobre isso. Então, o que nós analisamos aqui foi o comportamento demográfico do mundo de um momento pré-industrialização e um momento pós-industrialização, que seria essa segunda fase, que não está sendo evidenciada aqui nesse gráfico, mas ela existe. Tá bem? E falando ainda sobre esse comportamento da população, há uma questão da distribuição dela pelo mundo. Nós até falamos, de certa forma, sobre essa distribuição quando nós comentávamos agora há pouco sobre os países mais populosos, né? Só um minutinho, que abriu aqui uma pasta sozinho. Pronto. Nós comentamos agora há pouco um pouco sobre... Agora pouco, né? Comentamos agora há pouco sobre os países mais populosos, né? Então tem a ver um pouquinho sobre essa questão da distribuição demográfica
pelo mundo. Então, na página 322 do livro de vocês, vem mostrando aqui quais são as áreas de maior concentração. Então, China e Índia estão aqui vermelhíssimas, né? Porque são as áreas de onde há mais concentração populacional. Mas, por outro lado, nós temos as chamadas áreas anecúmenas, né? As áreas que é um vazio demográfico, que são as áreas, por exemplo, próximas às áreas polares, as áreas desérticas, por exemplo, aqui no deserto do Saara, na África, algumas partes do Brasil, principalmente centro-oeste, por conta da existência de grandes latifúndios voltada para a produção agrícola de exportação. A região norte do Brasil também, uma questão de falta de uma infraestrutura urbana. Então, nós temos algumas áreas que se destacam como mais vazias por conta da falta de algum recurso que acaba expelindo, sendo como fatores repulsivos e não atraem a população a morar nessas localidades. Por outro lado, nós temos áreas mais povoadas, mais ocupadas, por diversas razões, por terem aspectos atrativos ou por conta de um próprio comportamento da dinâmica populacional dos países, né? Como é o caso da China, a própria população, por muito tempo, ela foi se multiplicando por si só. Então, nós temos algumas justificativas, que nos fazem entender o porquê da existência de áreas mais vazias e de áreas mais adensadas. Felipe falou aqui, todo mundo odeia a China, veio o tal do coronavírus, agora aquelas vespas. Não, gente, a China é legal, a China é legal. A China é legal. Eu gosto, é um país que eu gostaria de visitar, sério. É porque foi loucura, né? Esse negócio de coronavírus aí, assim, até a gente entender de onde surgiu, vai ter muito assunto ainda, né? E aí, falando um pouco ainda sobre essa questão populacional, alguns estudos mostram a diferença de gênero. E aí, quando eu falo em diferença de gênero, pelo menos no momento atual, a gente discute muito a questão de gênero em relação ao trabalho, né? Então, a mulher, em muitos casos, recebe menos do que o homem, enfim, nesse sentido. Mas quando nós falamos em questão de gênero, discutindo essa questão demográfica, é importante entender que alguns países contam com mais mulheres do que homens. E aí, honestamente, eu não sei justificar o porquê. Talvez a turma da biologia sabe explicar isso muito melhor. Porque, por exemplo, na Europa nós temos muito mais mulheres do que homens. O porquê em alguns países, até diz aqui, alguns países asiáticos, né, nós temos mais homens. Então, por que desse comportamento? Áreas com mais homens, áreas com mais mulheres. Então, a biologia talvez explique isso para vocês com algum fundamento biológico mesmo, né? Então, nessa página, no finalzinho da página 321, vem falando um pouco sobre isso, sobre essa diferença do acesso, da distribuição das mulheres, né, pelo mundo. E no final, né, na página seguinte, na 322, fala um pouco sobre essa questão do gênero relacionado ao trabalho, a barreira de gênero, né, as mulheres recebendo às vezes menos do que os homens. Cadê? Nada, eu acho das rotinistas mais mulheres do que homens, agora. Pois é, Felipe, o Felipe destacou um negócio aqui bem interessante. Professora, eu não entendi nada. Acho que foi em 2014, eu tinha lido que existiam mais mulheres do que homens no mundo, né? Agora eu fui ver, existem muito mais homens hoje em dia. Pois é, existem. Talvez, eu sei que é um momento péssimo para falar isso, mas talvez depois do coronavírus, talvez passem a existir mais mulheres novamente. Porque muitos que estão morrendo são homens, né? Porque tem uma questão. Eu vi uma pesquisa, algum médico, foi um artigo que eu estava lendo esses dias, ele falando que o porquê estão morrendo mais homens com essa doença. Porque normalmente os homens não têm tanto cuidado assim, tipo, não levar a mão ao rosto, toda hora cumprimenta um outro colega com aperto de mão, tem uma questão de cuidado da própria saúde, higiene e tal, ele justificando isso, né? Então pode ser que em algum momento a gente volte a ter mais mulheres, talvez por conta dessa situação. Mas sim, homem morre cedo, seja por questão de saúde ou outras razões também, questão da violência. Isso tem estudos que comprovam exatamente isso, Rodrigo, que os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Inclusive, a expectativa de vida dos homens no Brasil e no mundo é mais elevada para as mulheres do que para os homens. Muito louco isso, né? Mas, pois é, o Felipe, nos últimos anos que se verificou que existem mais homens do que mulheres, tá? Isso é bem, bem recente. Show de...
E aí, avançando um pouquinho, deixa eu ver se dá tempo de avançar. Ah, dá tempo, para eu chegar até onde eu queria hoje. Show. Na página 323, vem falando sobre esse comportamento do envelhecimento da população mundial. Eu comentei com vocês agora há pouco, falando sobre as fases de transição demográfica, que a quarta fase ela é caracterizada por uma intensa queda tanto da taxa de natalidade quanto da taxa de mortalidade. Em alguns países, como países europeus, existe até a chamada quinta fase, como eu comentei, né? A taxa de natalidade menor do que a taxa de mortalidade. Isso faz com que nós venhamos ter um envelhecimento da população mundial, ou seja, cada vez mais idosos e menos crianças e, consequentemente, menos adultos. Tudo bem? E, economicamente, isso pode ser um problema no quesito pagamento de aposentadorias. Por quê? Quem paga a aposentadoria é a população economicamente ativa, a PEA, os adultos que trabalham ou estão em busca de trabalho. Tudo bem? Então, se você tem um número reduzido de crianças, futuramente você vai ter um número reduzido de adultos. Então, futuramente também você vai ter problemas para pagar a aposentadoria, porque você vai ter vários idosos e poucas pessoas trabalhando, pagando impostos trabalhistas e assim contribuindo para a previdência social. Então, muito se discute em vários países, inclusive no Brasil, a questão da reforma da previdência. Bem, o que acontece no Brasil, essa discussão sobre a reforma da Previdência, é inspirado em outros países, tá bem? Com essa ideia, já visualizando que daqui a algum tempo nós vamos ter um aumento da expectativa de vida e redução da chamada PEA, tá? Então, nessa página 323, na 124 e também na 125, vem falando um pouquinho dessa problemática da Previdência. Tranquilo, queridos? Cadê? Tá tranquilo? Show. Queridos, dúvidas até aí? Falem comigo. Que aí na semana que vem, eu tô vendo aqui, nós vamos falar sobre migração. Migração e cultura. E aí, próximo capítulo é a população brasileira. Show? Então tá. Deixa eu fazer a chamada rapidaço. Vou só pegar aqui o diário. São muitos diários, deixa eu só achar da turma de vocês. Oitavo ano, sétimo. Segundo ano, é o último. Chega. Nós estamos em maio. 2 meses já, né, gente, em casa. Caraca, passou muito rápido, eu acho. Apesar que nos últimos dias, não. Nos últimos dias eu achei que demorou. Mas no comecinho, assim, um mês passou assim, voando. Maio. Deixa eu pegar um lápis. Amanda. Eu tô aqui. Show. Clara. Presente. Show. Daniel. Presente. Daniele saiu, né? Davi. Felipe. Tô por aí, professor. Opa! Gabriel. Guilherme. João Gabriel. Ah, Gabriel tá aí. João Gabriel. João Vitor. Acho que o João tava aí, João Vitor. Larissa. Luiz Eduardo Araújo. Me tá aqui, só que meu fone tá desligado. Quem, gente? Professora, Oi. Guilherme tá aqui, só que meu fone tava desligado. Tava Ah, fora tá. da tomada. Te dei presença, eu tinha te visto aí. Luiz Eduardo Araújo. Aqui. Opa. Luiz Eduardo Vargas. Maria Júlia. Maria tava aí, tá? Ah, tá aí. Mariana. Presente. Show. Natan. Rodrigo. Presente. Sérgio. Stephanie. Presente, professora. Iago. Presente. Show.
O Sérgio tava aí, eu acho. Deixa eu ver se ele saiu. Eu acho que ele saiu. Mas ok, deu presença. Queridos, então é isso. Nós nos vemos na semana que vem para finalizar esse capítulo. E finalizando ele, nós partimos para a população brasileira. Tranquilo, queridos? Bom descanso, bom almoço, boas aulas amanhã e até o final de semana. É isso aí. É isso, eu vou. Tchau, professora. Beijão. Adeus. Adeus. Até uma